dia! Feliz sábado a todos. É um prazer estar com vocês e com você que está em casa também. Que bom que você está aqui nos acompanhando. E você que está em casa, se ainda não está sabendo, e para vocês aqui também, todas as manhãs, 5:50, estamos tendo uma live sobre os 10 dias de clamor. Nós estamos aí no meio desse programa de 10 dias de clamor e eu já convido vocês todos a participarem no nosso canal do YouTube. Todas as manhãs, 5:50, tem uma meditação, uma mensagem que nós todos, como comunidade, estamos clamando pela presença do Santo Espírito nas nossas vidas. E hoje não é diferente. Nós queremos pedir a presença do Espírito Santo conosco. E eu tenho convicção de que Jesus quer falar com você, Jesus quer falar conosco e Ele quer derramar o poder do Espírito sobre nós. Basta que a gente clame de todo o nosso coração. Por isso hoje, fique com o coração aberto, com a sua mente atenta. Vai ser sempre um prazer receber vocês aqui. E você que está em casa, se puder, faça planos de estar aqui conosco também presencialmente. Nesse momento eu vou te convidar para fechar os olhos que nós vamos orar pedindo a presença do Santo Espírito. Querido Jesus, amado Pai que estás nos céus, obrigada, meu Deus, por mais um sábado na sua companhia. Obrigada porque o Senhor é um Deus que se inclina para nos ouvir. Santo Deus, nós não merecemos isso, mas agradecemos esse eterno amor por nós. Neste momento, meu Pai, derrama o seu Santo Espírito sobre o seu povo, sobre a sua igreja. E que nós possamos, Senhor, ouvir a sua voz, sentir o teu toque de amor e sairmos daqui transformados em nome de Jesus. Amém. Um ótimo sábado a todos. Bom dia. Num período mais recente, eu tive a oportunidade de conhecer uma câmera anecoica. Não sei, deve ter algum fono aqui que já deve conhecer essa câmera anecoica. É onde é desenvolvido o som, o estudo do som. E eu tive a oportunidade de entrar no laboratório onde desenvolveu o Bluetooth, onde desenvolveu esse cancelador de ruído que a gente usa nos fones de ouvido. E eu conheci esse laboratório. Quando eu entrei, o engenheiro falou assim: você não vai conseguir ficar mais do que 2 minutos aí. Eu falei, fácil. Ele falando, valendo um lanche. Então ele falou 2 coisas fáceis para mim. Não consegui ficar 1 minuto. O silêncio absoluto, o zero absoluto, não é paz. É um terror. Você não consegue ficar ali. Eu cheguei e fiquei 3 segundos sem falar nada. E eu percebi que muitos que estavam conversando, olhando no celular, ele parou o que estava fazendo e começou a olhar aqui para frente. O silêncio leva a gente a várias reflexões. E quando a gente fala de oração intercessória, nós precisamos entender alguns pontos. Muitos dizem, olha, eu oro, minha oração não passa do teto. Eu tenho algumas dificuldades porque eu não escuto os sinais de Deus, eu não vejo os sinais de Deus. Mas no livro Desejados de Todas as Nações diz o seguinte, que quando se trata de você, o céu para te ouvir. Não existe o zero absoluto quando nós falamos de Cristo Jesus. Então não há terror nenhum. Você pode pensar que não está ouvindo. Eu ali naquela câmera, eu escutava a batida do coração, não escutava barulho nenhum, eu me escutava. Agora quando nós estamos fazendo a intercessão, aquela que Cristo está nesse momento, toda vez que você e eu estamos com uma dificuldade, Ele mostra as palmas da mão e fala assim, eu intercedo por você, eu intercedo por você, eu intercedo por você. Muitas pessoas vêm para a igreja com esse zero absoluto espiritual. Entra, senta e sai da mesma forma que chegou. Mas pense o seguinte, se você está se sentindo assim, saiba, não existe o zero absoluto, porque o céu está ouvindo você agora, nesse momento. E com esse pensamento,
nós vamos nos ajoelhar e orar. Não só para interceder por alguém que você ama, mas de repente por alguém que sentou do teu lado e está sentindo esse zero absoluto. Então que Deus possa nos apropriar e nos abençoar mais uma vez. E vamos fazer isso agora, juntos. Querido Deus, nós sabemos, Pai, o quão difícil é interceder por alguém, porque não entendemos na nossa mente finita as dificuldades e as dores que as pessoas passam. Quiçá, quando entendemos a dor de alguém porque já passamos, fica tudo mais fácil, né, Senhor? A gente consegue entender, mas não consegue tirar a dor das pessoas. Então, por isso o Senhor está aí. Porque nós podemos aqui, nesse momento, orar por aqueles que estão com sentimento de culpa, que não conseguem orar porque se sente envergonhado, ou que não consegue ter uma reação porque se sente menor. Mas em Ti, Pai, somos maiores. Em Ti refletimos o Teu amor e o Teu sacrifício na cruz do Calvário. Eu peço, e os meus irmãos aqui pedimos, que não só venha abençoar esse momento de culto, escola sabatina, integração com os nossos irmãos, mas que nos abençoe durante a semana, que a gente possa interceder por outras pessoas, no pensamento, rápido, da forma que for, mas cativa em nós, Pai, que o zero absoluto, ele só existe para aquele que quer ficar dentro de uma câmera isolada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nós pedimos uma bênção espiritual para cada um aqui presente. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, o que fez por mim, sem eu merecer, vim provar o seu amor sem fim. As vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão pois tudo devo a Ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, pelo que fez por mim, fez por mim. No primeiro livro de Crônicas, capítulo 29 a 14, tem uma parte da oração de Davi. Ele diz assim: entretanto, quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente e com tanta alegria como estamos fazendo? Ora, tudo vem de Ti e nós tão somente entregamos a Ti do que é Teu. Esse é o seu momento de entregar para Deus aquilo que Ele te dá. Entregue com alegria e com grandiosidade. Deus abençoe. Os diáconos e diaconisas vão passar salvas. E quem temos aqui atrás o nosso QR Code. E também você pode fazer a tua doação pelo Save em Mim. E Deus abençoe. A minha vida
Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado e glorificado seja teu nome. Pai Santo, nesse momento de adoração em forma de dízimos e ofertas, pedimos que o Senhor possa estar de coração aberto e possa receber todos os dízimos e as ofertas que foram apresentados. Também pedimos a tua bênção especial por toda aquela pessoa que dizimou e também ofertou. E também pedimos a tua bênção para aquela pessoa que não teve oportunidade de o fazer. Então pedimos que o Senhor possa abrir o coração dessa pessoa e de uma outra oportunidade possa também participar desse momento de adoração. Conceda-nos um culto na tua presença. Tudo isso pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Bom dia a todos. Vou tentar mais uma vez. Bom dia. Feliz sábado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração. Amém? Eu não sei quantos aqui sofrem de algum medo. Todo mundo sofre de um medo qualquer. Medo é normal do ser humano. Mas quem sabe você esteja aí paralisado. Um medo que te arrebenta. Você não é covarde, mas você tem medo. Como virá a minha salvação? Você não pode mais dormir, você não pode mais acordar, você não pode mais comer. Você não pode mais viver. Eu já vivi isso, eu estou falando da minha experiência com você. E dentro do meu quarto, eu disse: vem Jesus e me livra de todo medo, do terror noturno, da seta que voa de dia, do mal que assombra. Vem Jesus. E no meu lugar, dentro do meu coração, eu senti uma voz dizendo assim: não temas, porque eu sou contigo. E quando eu clamo esse nome, eu tenho a certeza de que o socorro vem. É por isso que você está aqui nessa manhã. Porque no medo, no meio da certeza, da incerteza, a luz de Deus, o poder do Espírito Santo vem sobre você. E nessa hora eu quero convidar você a ficar de pé. Porque através dessa canção você vai ser liberto agora. Através dessa canção você vai ser liberta agora. E Deus vai te libertar, Deus vai te livrar de todo medo. Clame o nome desse Jesus maravilhoso, que é fiel para cumprir todas as promessas da sua vida. Amém? Jesus, quero declarar teu nome. Cante. Sobre toda a mente e coração. Pois sei que existe paz. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro esperança e liberdade. Clamo Jesus, teu nome é cura. Cadeias de cimas
nas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Oh, oh, oh. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer sua luz. Declare sobre sua família. Sobre sua família. Clame o santo nome. Clame o santo nome Jesus. Jesus, quero declarar ansiedade, medo, saio agora. Clamo Jesus. Amém. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Seus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus. Coração, ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são
teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Amém. E é com essa esperança, com essa certeza de que Deus sonda os nossos corações, que nós desejamos um dia morar nas mansões celestiais. E existe uma promessa para os nossos corações, quando Ele nos fala que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se assim não fosse, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Você pode dar um amém por essa palavra? Por essa esperança, nós precisamos encher o nosso coração de esperança, por essa certeza de que esse mundo, esse lugar, todas as dores são passageiras, mas existe uma eternidade que nos espera e um Deus, um Cristo maravilhoso que volta para nos buscar. Amém? Almejo o dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará. Milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve subirei. Vocês. Lindo. Pra sempre eu estarei, feliz eu viverei. Amém.
Louvamos o teu nome por nos prometer algo tão grandioso, que um dia veremos o Senhor, o adoraremos não pela fé, mas olhando para os teus olhos. Veremos tua glória e seremos parte da corte celestial. Pai, sonhamos com isso, sonhamos com o cumprimento dessas tuas promessas. Mas é um privilégio para nós. Podemos dizer ao Senhor o que sentimos, como estamos, e saber que o Senhor ouve a todos nós, não vira as costas para a gente, mas atentamente olha, ouve, presta atenção em cada um dos detalhes da nossa vida. Pai, que a gente te clama agora, é o privilégio de ouvir tua voz. Fala com a gente. Que não existam barreiras entre os teus lábios e os nossos ouvidos. Que, Pai, porque ninguém veio aqui para ouvir ser humano nenhum falando. A glória é tua, o poder é teu. E é para que o Senhor cresça, para que o teu reino cresça. Então fala por meio da tua palavra. É o que clamamos a ti agora em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que bom ter você aqui. Que bom ter você que acompanha a gente de casa e também está aqui de modo presencial. É um privilégio ter você aqui sempre. A gente está vivendo o período dos 10 dias de oração. Estamos no terceiro dia dessa nossa jornada. Hoje às 10 para 6 da manhã, 5h50 da manhã, a gente estava junto em nossa live ao vivo. E você pode acompanhar pelo YouTube, em outros momentos do seu dia, da semana. Pode aí maratonar os 3 encontros de live que nós já tivemos. O tema dos 10 dias de oração esse ano é o Espírito Santo e o tempo do fim. E a gente está estudando sobre isso e crescendo nesse assunto. E a gente separa tempo para orar, tempo para meditar, para refletir na palavra de Deus. E cremos que nesse período clamamos a Deus juntos para receber algo importante de Deus juntos. Algo que todos nós precisamos. O Espírito Santo é o maior presente que Deus pode nos dar. Aquilo que mais o Pai tem interesse de nos oferecer. E que a gente receba esse presente. Concluindo essa nossa jornada dos 10 dias de oração, sábado que vem, às 17h30, a gente se encontra aqui para a ceia do Senhor. Primeiro para o lava-pés, depois às 18 horas para a ceia do Senhor, de fato, propriamente dita. Mas eu quero convidar você então a ir crescendo no Senhor. Esses materiais eles estão à sua disposição, as apostilas dos 10 dias de oração estão à sua disposição de modo digital em vários de nossos canais. A gente vai estar motivando você a essa experiência de oração também via Instagram. Eu não sei se a gente ainda tem algum material físico, não sei se a gente ainda tem, eu acho que não mais. Mas eu quero motivar você a separar um tempo todos os dias, quer seja de busca individual, mas especialmente de busca coletiva, na tua casa também, reunindo aí os que moram com você a se aproximarem de Deus e também clamarem pelo batismo do Espírito Santo. E eu queria orar por isso agora, exatamente nesse momento, para que o Senhor encha você, dê a você mais da porção dobrada do Espírito, que Ele dê a você mais da chance de buscá-lo e recebê-lo como grande milagre e presente que Ele pode dar a você hoje. Então fecha teus olhos mais uma vez, oremos. Pai querido, é a bênção que te clamamos agora, é sermos batizados com o Espírito Santo, é termos nosso coração alterado pela presença maravilhosa do Espírito Santo em nossa vida, em nossa casa, é ter a atmosfera do lugar onde vivemos alterada, porque o Senhor vai estar com a gente. Então vem, Senhor. Vem e revela poderosamente o teu poder entre nós. Pai, dá para nós, então, esse Consolador prometido. É o que te clamamos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E a nossa série, curta série, desse final de mês de fevereiro, hoje, próximo sábado de manhã, e na nossa ceia, esse é o nosso tema. O último grito. Mas hoje, de modo especial, eu quero conversar com você sobre gritos e ações, e quer sejam corriqueiras ou espirituais, que tenham cara de ações inúteis. É possível que a gente, na medida que o tempo passa, vai vendo o tempo cada vez mais curto, vai se incomodando cada vez mais em ver seu tempo sendo jogado fora. Uma coisa que me incomoda pessoalmente, de modo bem profundo, assim, é alguém marcar um compromisso comigo. Eu vou aí, caminhar 1 hora, 1h30, tal, pego o carro, trânsito, não sei o quê, eu chego lá no compromisso e a pessoa diz para mim, cancelou, não vai dar.
O tempo que você gastou vindo para cá foi jogado fora. Então isso me incomoda profundamente, porque tempo é um negócio que a gente não tem muito. Tem gente que, se pudesse, o dia teria 48 horas para ver se dava conta de tudo aquilo que tem para fazer. Aparentar que a gente está gastando tempo e é só vivendo nessa dinâmica do tempo e não conseguindo experimentar a utilidade do tempo, ou se de alguma forma o que a gente está fazendo parece inutilidade, incomoda profundamente. Mas parece que tudo é meio secar gelo. Eu fiz uma série um dia desse sobre esse negócio de secar gelo. Porque muitas das coisas que fazemos gera essa crise do aparente secar gelo. Parece que a gente está o tempo inteiro cercado de coisas inúteis. Mas falando ainda sobre coisas inúteis, na angústia então, já que o tempo é curto e a gente tem tanta coisa para fazer, às vezes nos colocamos na posição de sermos multitarefas, de fazermos muitas coisas ao mesmo tempo, na tentativa de não vermos o tempo sendo jogado fora. Então não são poucas as pesquisas e dados hoje que apontam que indivíduos que tentam ser multitarefas no seu ambiente de trabalho, na sua casa, nessa soma, principalmente a turma aí do home office, que sofre com esse negócio de ser multitarefa. Às vezes está numa reunião aqui e o filho pedindo ajuda na tarefa escolar aqui na outra mão, e aquilo vira um caos. O que os multitarefas descobrem? Que na busca de tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo, eu não faço nada direito. E termino o dia exausto, morto, cansado. Porque já que tem tanta coisa para fazer, vou tentar fazer muitas ao mesmo tempo, e o resultado é que nada acontece. Então ser multitarefas também tem beirado a inutilidade, na busca de fazer muita coisa. O problema é quando a crise da aparente inutilidade alcança o mundo espiritual. E muitos dos comportamentos espirituais que somos chamados a ter, aparentemente, beiram também a inutilidade. E muita gente vai dizer que orar, por exemplo, é algo que não é lá muito útil. Principalmente se se parte do pressuposto que nós oramos para que a nossa vontade seja feita, ou para convencer Deus a fazer a nossa vontade, sim, não tenha dúvida que a oração vai ser inútil. Porque nenhum de nós é convidado a orar para, sabe, como se estivesse pagando o preço ou esfregando a lâmpada para que o gênio apareça e conceda os meus desejos. Oração não é isso. E muita gente, então, na ideia de que já que Deus vai fazer mesmo a vontade dele, vou orar para quê? Para que eu vou viver uma experiência mais profunda com Deus, se quando eu me aproximo de Deus, da igreja, de uma vida mais ativa com Ele, minha vida não melhora? Muita gente ainda vive também essa angústia, essa crise, porque parece que toda vez que se aproxima de Deus, ou tenta tomar na sua vida decisões mais espirituais, a vida só piora, só anda para trás. Isso não é um fato que acontece só com você, não. Isso é mais comum do que você imagina. E então muita gente vai dizer que a ideia de buscar a Deus para ter paz, parece que quanto mais eu me aproximo dele, menos paz eu tenho. Por quê? Então a gente sofre desse mal de acreditar que comportamentos espirituais diversos podem aparentar a ideia de serem inúteis. Importante que você saiba que a oração existe para que você se aproxime de Deus. E para que Ele mova o poder dEle dentro de mim, para que eu esteja com Ele. A oração é um instrumento de convivência. A oração é o jeito de conversar com Deus. Está perto dEle. A oração não é um meio de convencer ninguém a nada. Deus não é um ser convencido pela minha vontade. Por que eu me aproximo de Deus? Para experimentar, então, uma aprofundada dessa relação. Mas isso significa que a gente está num ambiente do grande conflito. Então, as coisas não são a mim favoráveis. Eu não posso esquecer que esse mundo jaz no maligno e Satanás não tem muito interesse que você se aproxime de Deus. Na verdade, a busca primais dele é convencer você que não compensa, realmente, que é realmente inútil tomar qualquer decisão de se aproximar dele. Mas falando em coisas inúteis, eu quero te convidar a uma história bíblica. Josué no capítulo 5, nos versos de 13 a 15. O contexto da cena de Josué no capítulo 5 é Israel depois de séculos caminhando pelo deserto, já tendo sido libertado da escravidão, já há muito tempo. Chegam na terra prometida, atravessam o rio Jordão. Mas só que esse é um povo tribal. Não tem espadas, não tem exército, não tem rei, não tem generais, não tem ninguém especializado para conduzir o povo.
para as guerras que teriam quando entrassem ali em Canaã. E a primeira dessas cidades, que naturalmente seria uma barreira para qualquer ação de tentar tomar Canaã, para que se transformasse agora na terra desse povo tão grande, que era o povo de Israel, era uma cidade que não era pequenininha, que não tinha muralhas baixinhas. O nome dessa cidade, Jericó. Josué está olhando para Jericó, e então aparece o ser aí, e você já está vendo o texto aí atrás de mim, Josué no capítulo 5, nos versos de 13 a 15. Josué, olhando para as muralhas de Jericó, recebe a visita de um ser vestido com roupas militares, com uma espada desembainhada. E Josué, no capítulo 5, nos versos de 13 a 15, a Bíblia diz: quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma coisa nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, e o adorou e lhe disse: que diz meu senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. A imagem parecia muito com aquilo que Moisés havia vivido, anos antes. Décadas antes. A experiência de Josué, lá em Êxodo 3, de tirar as sandálias dos pés, porque o lugar em que estava a Terra Santa, não tinha nada de muito especial naquele lugar. Aquele lugar não era um santuário, não era um templo, não tinha nada de extraordinário ali, a não ser o único ser capaz de fazer o lugar comum se transformar num lugar extraordinário, num lugar santo. Era Deus que estava ali. Então o príncipe do exército do Senhor era o mesmo ser que estava em Êxodo 3. E por um conjunto de elementos textuais que eu não tenho tempo de te apresentar agora, eu posso crer que esse ser era Jesus. De espada desembainhada, na presença de Josué, olhando para as muralhas de Jericó. A cena que Josué então tem é desse grande general. Aquilo que Israel não tinha, agora o céu tem. Um general. Tem cara de vitória. E parece que todos os problemas que Israel tinha para entrar em Canaã seriam agora resolvidos, de modo muito imediato. Jesus, com espada desembainhada, poderia lutar todas as batalhas, destruir todos os inimigos, dar a terra completamente para o povo, e aparentava que era exatamente isso que ia acontecer a partir daquele ponto. Esse príncipe do exército do céu, esse general militar, esse general grandioso, vindo do céu, comandante dos anjos celestiais, vão lutar as nossas batalhas, nos dar as vitórias, e está tudo certo, porque a gente não tem nada e nem meios de vencer batalha nenhuma, guerra nenhuma. Então, o capítulo 6, nos versos de 1 a 5, do mesmo livro de Josué, é agora o discurso de Jesus para Josué. E Jesus começa a conversa com Josué, dando para ele a certeza que aquilo que ele imaginou, com aquela imagem gloriosa de um ser celestial com espada na mão, aquilo que ele imaginava, aquilo que aparentemente aquilo representava, era um fato. No capítulo 6, a partir do verso 1 do livro de Josué, a Bíblia diz: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Então, opa, maravilha. Garantia de vitória nós já temos. Está tudo certo. Deus já disse que entregou nas nossas mãos a cidade, seus valentes. Está tudo bem para a gente. A vitória é nossa. Está tudo garantido. Mas Jesus não para aí. O verso 3, Jesus dá uma ordem. Vocês, todos os homens de guerra, você Josué e seus homens de idade militar, devem rodear a cidade, marchando ao redor dela uma vez. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no 7º dia. Rodeiem a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade então cairá e o povo subirá nela, cada qual em frente de si. Engraçado. Deus já tinha dado a declaração de vitória. Quem tem estrutura militar para vencer essa guerra é Deus.
E a ordem que Deus vai dar é: marcha ao redor da cidade 6 vezes, uma vez por dia. Na 7ª vez, no 7º dia, são 7 voltas. A última volta, toca a trombeta, a arca está ali, grita e a muralha vai cair. Aonde é que em algum desses elementos há uma ação útil para que a muralha caia? Não há nada de útil, de construtivo, de material. Não tem dinamite ali. Rodearam o quê? Botaram uma dinamite? Não tinha dinamite. Sabe, não tinha nada. Grito. Se você conhece um pouquinho de onda sonora, sabe que, dependendo do quão aguda seja a voz, é possível até que se quebre um cristal. Beleza. Num ponto muito, sabe, numa frequência muito específica. Você pode conseguir gerar algum dano. Agora, derrubar muro, parede, com grito, com toque de trombeta, é absurdo. Josué podia bem olhar para Deus e dizer: bem, a guerra não é sua. Quem tem exército não é o Senhor. Por que eu tenho que fazer algo inútil? Não vai acontecer nada se eu fizer isso. Não faz diferença nenhuma. Quem vai derrubar a muralha é o Senhor. A vitória é sua. Eu tenho que fazer isso por quê? É que é importante que você saiba que desde sempre Deus escolheu trabalhar comigo. Já que a gente já entendeu que Deus não, que eu não gosto de inutilidade, você também não, e todos nós nascemos à utilidade, nascemos à serventia, é importante então que você saiba que nesse processo Deus sempre vai inserir o ser humano nas suas dinâmicas. Mas por quê? Porque toda a declaração de vitória de Deus, Deus dizendo: vai vencer, vai dar tudo certo, a promessa está garantida. Há uma reação de fé da parte humana que Deus espera. Deus escolheu trabalhar com seres humanos para a glória dele. Deus escolheu trabalhar com ações aparentemente inúteis, mas que seriam a plena afirmação da majestade dele, dos milagres dele. Então, se grita, as muralhas caem, o fenômeno é maravilhoso. Israel ganha Jericó, vence essa guerra, sem ter nenhum soldado armado, sem ter ninguém com formação militar, sem nenhuma estratégia, sem nenhum treinamento. Quem vence a batalha é Deus, mas com uma ação humana, que mesmo que aparentemente seja inútil, um grito humano com o Senhor pode derrubar muralhas. Um grito humano com Deus, aparentemente com capacidade zero de gerar nenhuma mudança, pode levar o ser humano a viver algo, sabe, inimaginável. Grito derrubar muro, só Deus. Trombeta derrubar muro, só com Deus. A vitória estava declarada antes, o comportamento obediente era a afirmação humana de crença na vitória a mim oferecida. A inutilidade, por vezes, é apenas um ato de fé. O ato inútil, aparentemente, é apenas um ato de fé. A inutilidade da oração, da busca, do falar, do fazer, vai mudar o que se eu fizer isso? É apenas um ato de fé. O agente principal de qualquer movimento espiritual sempre foi e sempre será Deus. Os atos que Ele pede de mim, sim, são um bando de atos inúteis que você vai tentar comprovar, fazer, falar, e eu posso tentar argumentar o quanto eu quiser sobre o valor de muitas dessas ações, mas o valor prático daquilo que Deus me manda fazer é apenas revelar minha fé. Andar ao redor de Jericó, rodear 7 vezes no 7º dia, tocar a trombeta e gritar, tem apenas um valor de fé. Não foi isso que derrubou a muralha, foi Deus que derrubou a muralha. Poderia ter derrubado sem isso, mas Deus prefere trabalhar em parceria comigo. Mesmo que isso signifique nada, mesmo que isso não tenha poder nenhum de mudar nada, Deus prefere trabalhar comigo. O Senhor é o Deus forte e vitorioso. O Salmo 24, no verso 8, me lembra isso. Toda vitória e todo poder vem de Deus. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Esse é o Rei da Glória. Esse é o nosso Deus. Deus é assim. O todo-poderoso Deus. Ok. Não precisa de mim, mas resolve trabalhar comigo. Porque cada ação humana diante da promessa da vitória é uma declaração permanente de que o Senhor vencerá. A promessa dele há de se cumprir. Não há por que ter medo. Não há por que ter dúvida. Logo, o movimento
de minha parte, diante da promessa. O movimento obediente é a afirmação da crença de que a promessa anterior a mim feita, de que o Senhor venceria, de fato vai se cumprir. Mas é interessante você ainda pensar numa outra cena. O Evangelho de Lucas, no capítulo 3. No momento do nascimento de Jesus. A cena agora é essa. Lucas 2, perdão. Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Nos versos 13 e 14. Jesus está nascendo. Se da vez que ele aparece para Josué, o Senhor aparece sozinho, com uma espada desembainhada, ele agora é um bebê no útero de Maria. Jesus está nascendo em Belém. E os anjos vêm cantar a respeito do nascimento de Jesus. Lucas, no capítulo 2, nos versos 13 e 14. O Senhor tem como o seu ambiente de nascimento o louvor dos anjos. E a Bíblia diz, e de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, falando com os pastores, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Esses mesmos anjos poderiam naquele dia, ao invés de ficar cantando no pasto, para pouca gente ouvir, poderiam ter saído batendo na porta de todas as casas, de todas as cidades próximas, poderiam ter ido a Roma, poderiam ter ido a cada uma das grandes ou pequenas cidades daquela região, já que no céu existem milhões de anjos. Já que a estrela de Belém era composta de anjos, e eles vieram cantar, então, por que eles não saíram avisando que Jesus tinha nascido? Tem algo mais inútil aparente do que ficar cantando enquanto todo mundo precisava saber que aquilo estava acontecendo? Pouca gente estava nascendo no nascimento de Jesus. Pouca gente estava envolvido com esse momento. Por que estavam cantando apenas? Por que não pregando e dizendo que o rei estava entre nós? E então, um menino, o bebezinho nascendo, os anjos cantando, e nada de mais proativo foi feito por parte dos anjos. Contaram para alguns pastores que estavam ali, mas nada de mais extraordinário além disso. Jesus preferiu, ao invés de ter os anjos proclamando o início do seu reino, ele preferiu passar 3 anos e meio cercado de seres humanos, ensinando a esses seres humanos quem ele era e se multiplicando nesses seres humanos. Jesus preferiu trabalhar com gente. Então você vai dizer, mas anjos não seriam mais competentes? Não sei. Mas o Senhor tem suas ideias. E nas ideias dele, o melhor que ele poderia fazer seria comissionar seres humanos. Ao final dos 3 anos e meio, ao início do seu ministério, até o final dele, a grande comissão é Jesus olhando para seres humanos, não para anjos. Não para aqueles então que cantaram glória a Deus nas alturas, mas para os seres humanos, para os discípulos que o cercavam. Jesus olha para eles, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, nos versos 19 e 20. A declaração de Jesus para esses seus discípulos é, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. A declaração de Jesus, então, agora é para os seus discípulos, vamos lá que a gente tem coisa para fazer. Todo mundo aqui tem missão, então vocês vão sair, vão proclamar, vão ir em direção às pessoas. O problema é que no ato de ir e falar e proclamar, o indivíduo central gerador de conversão é o Espírito Santo. Quem de fato age poderosamente, fala e faz a voz humana ter poder é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está aqui entre nós agora, se ele convive com você, se ele bate na porta do seu coração, se ele fala com você, se poderosamente ele está aqui e está movendo a tua vida todos os dias, por que quem faz isso não é ele? Por que não é ele a proclamar de modo direto? Porque se ele é o criador de todas as coisas, ele não podia fazer aí uma pirotecnia extraordinária para fazer todo mundo conhecer a respeito dele? A respeito de Jesus, a respeito da graça, a respeito da volta de Jesus. Jesus escolheu
seres humanos para fazer esse trabalho, em parceria com o Espírito Santo, mas ele pode fazer isso sozinho. Por que não faz? Ele não faz porque escolheu não fazer. É porque, em primeiro lugar, repito o que já disse, nenhum de nós nasceu para a inutilidade. Nascemos para a atividade, para o serviço. Nascemos para o valor da atividade. A utilidade, e na utilidade encontramos o pleno do valor da nossa vida. O pleno do valor da vida está na utilidade. Deus olha para mim do céu como gente, com uma competência gigantesca de fazer coisas grandiosas para Ele. Mas é mais do que isso. Vai além da utilidade. O Senhor que me salva e dá dons a todos nós, nos convida a sermos participantes dos mais poderosos e transformadores milagres que esse mundo pode experimentar. Deus, em sua humildade, decidiu dividir comigo as glórias dos milagres que Ele quer fazer. Quando as muralhas de Jericó caíram, o povo não olhou para Deus, olhou para Israel e disse: rapaz, esse povo é poderoso, não tem grito mais forte que o deles. Deus dividiu comigo e com você e com cada indivíduo de fé que já viveu e ainda vai viver nesse planeta as glórias da fé. Todo mundo olhava para Israel, então, agora morrendo de medo, porque era o povo mais poderoso do mundo. Não precisou pegar numa espada e derrubou muralhas. Pois o Evangelho dá para todos nós um outro e tantos outros poderes. De certo modo, resumido no livro de Isaías, no capítulo 61, estão alguns desses muitos poderes. E eu quero ler isso com você. Se algum dia você pensar, então, ter alguma dificuldade com esse assunto, Deus precisa vir, esse bocado de pastor que insiste e quer botar a gente para trabalhar, e você sabe, eu faço isso de modo muito constante. Eu vou fazer apelos para que você ajude a gente a proclamar o Evangelho aqui no Tatuapé, no seu ambiente, porque é nosso papel conseguir fazer da cidade de São Paulo um pouquinho melhor pelo nosso trabalho. Não meu apenas, mas o nosso. Porque Deus dá dons a você também. Então, na soma de todos nós, Isaías 61, nos versos de 1 a 3, naquilo que Jesus diz que Ele fez, mas que a igreja agora também faria pela proclamação do Evangelho. Isaías 61, nos versos de 1 a 3, a Bíblia agora me diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados. O Senhor pode fazer isso sem mim, mas escolheu dividir comigo as glórias desses milagres. No verso 2, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado, porque eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Deus dá para todos nós o privilégio de termos esses milagres, de termos esse tipo de ação junto com Ele, mudando a vida de quem está ao nosso redor. É um privilégio viver isso. Mas é um privilégio viver isso junto com o Espírito Santo. Porque o milagre, o realizador de todas essas obras é o Espírito Santo. E é Ele, então, que faz com que palavras simples, um abraço comum, um bom dia, faz com que um sorriso tenha a capacidade de gerar esperança, ânimo, alegria, energia, prazer para a vida de alguém. É o Espírito Santo que faz com que o simples, o pequeno, o inútil da vida humana tenha o poder de transformar a vida de outros seres humanos. E esse é o maior privilégio que Deus pode dar a qualquer um de nós. É o maior privilégio experimentar isso, viver isso e ser chamado a isso. O Senhor nunca quis trabalhar sozinho, e se você está aqui hoje é a plena prova disso. Alguém precisou um dia te aproximar desse lugar de alguma forma. Alguém precisou um dia te aproximar do céu de algum jeito. Dons agora
é aquilo que o Espírito Santo, são os atos que o Espírito Santo derrama sobre todos nós. Para que juntos consigamos ser esse grito de poder que derruba muralhas. Grito que sem o Espírito Santo não faria nada, mas que com o Espírito Santo pode mudar a realidade. Gritos comuns, normais, palavras como quaisquer outras, mas que pode mudar a vida de alguém porque é cheio do Espírito Santo. Os dons podem mudar a realidade de qualquer um. Mas mais do que isso, cheios do Espírito Santo, a nossa voz tem o poder de acelerar o dia que tanto cremos que ele virá. Mas é a nossa voz que, cheia do Espírito Santo, terá a responsabilidade de fazer aquilo que tanto o céu anseia. Apocalipse 18, no verso 1, não são anjos literais aqui. Em Apocalipse 18, no verso 1, aquilo que nós chamamos de chuva serôdia, ou a expectativa da grande ação do Espírito Santo através de seres humanos, em seres humanos. Apocalipse 18, no verso 1, depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Esses anjos são seres humanos, somos nós, cheios do Espírito Santo, iluminando a terra inteira com o poder de Deus. Há uma promessa final de um poder extraordinário a ser experimentado por cada crente. Por todos nós que clamamos então pela presença do Espírito Santo. E o resultado desta presença gloriosa somos nós com nossas vozes simples, comuns, aparentemente inúteis, iluminando o mundo com uma glória que nós sozinhos não temos. O resultado de tudo isso é Apocalipse 24, no verso 14. É saber que então agora é o resultado da ação do Espírito Santo em cada um de nós, que com nossas pequenas ações podemos realizar ao final o último grande ato necessário para a volta de Jesus. E este evangelho do reino será pregado por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, e então virá o fim. Os elementos centrais dessa história não são anjos, não é o Espírito Santo, somos nós, cheios do Espírito Santo em parceria com os anjos. Na ação do plano de Deus, somos valorizados a esse ponto, a ponto de entender que o fim da história será resultado do trabalho dos últimos crentes que aqui viverem. Somos valorizados pelo céu a esse ponto. Somos erguidos pelo céu a este nível, de compreender que tudo o que vai acontecer daqui para frente pode ser melhor através de nós, pode ser alterado através de nós, pode ser acelerado através de nós. Você vai dizer, mas eu? É você. Mas eu sei quem eu sou. Eu também sei quem eu sou. Pois na soma das nossas muitas inutilidades, dos nossos muitos pecados, o Senhor escolhe trabalhar com a gente. Pois então a minha pergunta para você agora, você já sabe como fazer isso? Então, eu quero te convidar a pegar seu celular aí, por favor. Você vai fazer uma coisa bem importante agora. Pode passar o próximo slide, Misa? Porque eu quero te convidar a apontar o seu celular para esse QR Code. Enquanto isso, eu convido todos os líderes desta comunidade aqui para frente, por favor. Ricardo já está vindo aqui, é o nosso responsável da área de ministério pessoal. Adalto, da nossa área de aventureiros, está vindo para cá. Amanda, da nossa área de desbravadores. O Vitor, meu xará, da área de mordomia. A Júlia, na área de produção. Neuza, da Escola Sabatina. A Érica, do Ministério do Idoso. A Isabel, da Ásia, do Ministério da Saúde. A Dorinha, da Recepção, do Diaconato. Um bocado de coisa junto. Renatão, do Diaconato Masculino. A Dani, ali, dos Aventureiros também. A Júlia, chegando aqui da produção. Paulinho, nosso ancião da área de idosos e de lar e família. E tantos outros líderes que poderiam estar aqui. Camila, já te falei do Ministério Infantil, não posso esquecer você. E Deusa, da área da Escola Sabatina, está ali também. Eu quero te convidar a olhar para esse QR Code que você, então, e apontou seu celular para cá. Você tem o e-book aí agora por PDF no seu celular. Você tem algumas perguntas. Nil, que é o responsável por nossas transmissões e também da nossa área de comunicação. Você tem algumas perguntas aí interessantes para que você descubra quais são os dons que Deus tem te dado. Eu quero te convidar à reflexão. Bia, da nossa área de Ministério Jovem, Samira, da Recepção, Mateus, da nossa área de comunicação,
Ana, minha esposa, na área do call center, Vanessa, no Ministério da Mulher. Bem, esse povo todo aqui trabalha junto comigo, e quer trabalhar junto com você. Só que para trabalhar junto com você, você vai ter que me ajudar a descobrir quais são os teus dons. Eu não consigo dizer para você em que área você vai trabalhar. Porque o Senhor dá dons a todos os seus filhos. Todo mundo que se aproxima do reino tem algum dom. Se você foi salvo por Jesus, você tem dom. Se o Senhor salvou você e redimiu você pelo sangue da cruz do Calvário, Ele te deu dons. E dos dons que Ele te deu, eu quero te convidar a tentar identificá-los agora. Eu quero convidar você a tentar entender quais são os dons que você tem. Em que áreas você pode servir. Depois das perguntas que podem te levar à reflexão, o passo seguinte é que você vai ter um conjunto uma lista de alguns dons. Clicando naquele que você mais se identifica, você vai achar uma aba com informes, com uma lista de ministérios que se identifica com aquele ministério, com aquele dom e se relaciona com ele. Então você vai identificar o ministério que você mais gosta de todos esses aqui, ou aquele que você acha que melhor vai se adaptar. E então você vai trabalhar com algumas dessas pessoas ou com várias delas. E então você vai descobrir que elas são toda gente boa, gente. São pessoas maravilhosas. Trabalhar com elas é maravilhoso. Não precisa ter medo. Né, Ricardo? Pode vir, né? Então, não precisa ter medo. São pessoas maravilhosas. Trabalhar com eles é ótimo. Então, como é que é? Ah, sim. Competição aqui para saber quem é melhor. Não, vocês são todos muito bons. Ah, dá pouquinho trabalho. Isso aí, dá pouquinho trabalho. Mas eles são maravilhosos. Então, trabalhar com eles é bom. E eu queria muito convidar você a crer nisso. Que o Senhor convida você, mesmo com o pouco que você tem, com o pouco de tempo que você tem, com um pouco de características que você tem. Eu quero convidar você a ser parte de um grupo de gente que juntas, não só constroem essa igreja, mas são parte de um movimento para tentar aproximar mais gente de Deus. Você pode olhar para você e, então, como disse, pensar que tudo aquilo que você pode oferecer para Deus é muito pequeno, é inútil. Você não tem nada para dar, você não tem tempo nenhum, mas o Espírito Santo tem dado para você alguma coisa, nem que seja a tua voz. As muralhas de Jericó não foram derrubadas com outra coisa, a não ser pelo grito. Nossa voz tem muito poder, gente. A gente tem muito para oferecer para Deus. Ele tem muito interesse na vida de todos nós. Podemos ser úteis a Ele, servi-lo das mais diferentes formas. Só te digo uma coisa, tenha coragem disso. Talvez Deus tenha te chamado, ou esteja te chamando, a fazer coisas que vão muito além dessa formalidade aqui. Aí além disso, a abrir um ministério seu, a fazer algo útil para Deus onde você mora. Mas por favor, em nome de Jesus, se mova. Deus não te convida à apatia, à inanição ou à absoluta passividade. O Senhor hoje te convida a juntos, sermos essa última grande voz, esse último grande grito que pode mudar o mundo. Não existe poder maior do que o nosso. Não há poder político ou militar que faça pelo mundo o que a igreja pode fazer. Espero que você creia nisso ainda. Cheios do Espírito Santo, a gente pode fazer grandes coisas para Deus. Eu convido você agora a fechar teus olhos, a pedir ao Senhor a bênção e a coragem que venha dEle para servi-lo e servi-lo com poder. Ore comigo, Pai querido. É o que te clamamos agora. Enche-nos do teu Espírito. Dá-nos os dons tão necessários para acelerar a tua volta. Na verdade, Senhor, esses dons nós já temos, mas nos permite identificá-los. Nos permite conhecer em quem podemos servi-lo. Pai, pode ser que a gente tenha bem pouco, de fato só a nossa voz, mas talvez o Senhor não queira muito mais do que isso. Que seja o teu poder em nós agora. Que seja a coragem do Senhor se movendo em nós. Que seja grandes atos sendo feitos por gente pequena, como nós. Pecadores, como nós somos. Mas te clamamos, Senhor, vem em nosso socorro e acelera aquilo que o Senhor tanto precisa fazer através de nós. Vem, Senhor. Juntos queremos fazer mais. Juntos podemos fazer mais. E que a tua glória em nós se revele. Em nome de Jesus. Amém.
Cumprimenta quem está aí do teu lado. Desejo um excelente sábado. Que Deus abençoe você. Nos encontramos amanhã às 10 para 6 da manhã, mas também nos encontramos amanhã às 11 da manhã em nosso culto. Que Deus abençoe você às 10 para 6 da manhã no YouTube, às 11 da manhã de modo presencial. Que Deus abençoe tua vida. Valeu.